Tele Santana era mineiro de Tabirito. Ele costumava falar e até brincar, né, sobre Tabirito, que eu não conheço, mas segundo ele é uma cidade muito pequenininha. Foi lá que ele começou, no Itabirense. Mas durou pouco, claro, né? Logo veio para o Rio de Janeiro, jogar no Fluminense e lá era um sucesso. E era um sucesso por ser um jogador diferente. Época de pontas abertos, muito fortes, né? Aqueles pontos chegavam, driblavam, cruzavam, chutavam no gol. Tele não. Tele ele jogava recuado, ele ajudava a compor o meio campo. Era estratégia de treinador, mas que ele fazia muito bem. E com isso ele começou a ser motivo de deboche das torcidas adversárias, mas não da torcida do Fluminense. O jornalista Roberto Porto fez uma enquete pedindo para que os torcedores do Fluminense dessem um apelido para ele. E o apelido veio Fio de Esperança. Ele andou fazendo alguns gols nos últimos minutos, embora não fosse tanta característica dele, e com isso o técnico Zezé Moreira, que o levava para fazer esse tipo de trabalho mais recuado, se consagrou, e também o próprio Tele Santana. Durante toda a vida como atleta, ele sempre teve esse lado do campo como sua composição para ajudar o meio e taticamente ajudar as equipes que precisavam de um reforço no meio-campo. Quando ele virou treinador de futebol, é claro, passou a utilizar também essa estratégia. E foi dessa forma que ele começou a treinar alguns times, alguns de maneira um pouco mais modesta, outros já com grande destaque. No São Paulo, por exemplo, onde ele faria toda a sua história maior, na primeira vez que ele passou foi derrubado por Paraná e Toninho Guerreiro. Não gostavam dele, não. Achavam que ele não estava pronto para treinar o São Paulo, e provavelmente não estava mesmo. Mas no Atlético Mineiro, em 71, primeiro campeonato brasileiro, Tele consegue o título, campeão brasileiro. Uma surpresa, um jovem treinador, né? Ganhando do São Paulo e ganhando do Palmeiras, ganhando do Botafogo, ganhando de todo mundo. Uma beleza o que fez Tele Santana. Mas demorou para que ele se consagrasse efetivamente. Os times que ele montava eram todos bons, mas não conseguia ganhar títulos, e isso o incomodava demais. Passou pela Arábia, ele falava que ganhou títulos na Arábia, falava de Taça Guanabara, mas era até motivo de chacota, de deboche. Cada vez que um time que ele montava perdia, a coisa era levada assim. Até que um dia ele monta um time do Palmeiras sensacional, vai no Rio de Janeiro, mete 4-1 no Flamengo do Cláudio Coutinho, que era o técnico da seleção brasileira. E aí não deu outra, né? Trocaram o treinador. E surge uma das seleções mais fabulosas da história, a seleção brasileira de 82. Aquela seleção, ela é campeã do mundo, embora não tenha o título. O fato dela não ganhar o título foi um azar da Copa do Mundo, porque o time era demais, era sensacional. Mas perdeu da Itália e de novo a história, o Telepe é frio. 86 ele volta para a seleção, já não com tanto brilho, mas perde de novo. E aí parecia que realmente a carreira de treinador do Tele não ia andar. Até que um amigo, Carlos Caboclo, amigo da primeira ida dele lá, pai do Rogério Caboclo, que foi presidente da CBF, que era conselheiro do São Paulo, o Carlos Caboclo sugere, quando o São Paulo estava na segunda divisão, mal, depois da saída do histórico Pablo Forlan, o Tele entra e o São Paulo começa a mudar. Cria um time sensacional. Embora ele não gostasse de Libertadores, dizia que tinha muita bandalheira, muita roubalheira, os jogadores se dopavam, ele não estava errado. Mas você tem que jogar o jogo. E aí ele monta o time do São Paulo e começa a pegar gosto pela coisa, ganha 2 mundiais. E não foi contra qualquer time não, viu? Ganhou um contra o Barcelona e outro contra o Milan, que era o maior time da época. Tele fica um deus do futebol. E aí passou por outras equipes, até que já no final de carreira, no Palmeiras, começa a ficar doente, e esse final de carreira faz com que ele tente ainda ter cargos como supervisor e tal, mas já não era mais a mesma pessoa. Aí no final dos dias dele, teve que ser amparado pelos familiares, se afastou e foi embora, deixando muita saudade no futebol e uma estátua na porta do Morumbi. Tele Santana, o fio de esperança, o técnico revolucionário, o pé frio, ganhou tudo e deixa uma marca espetacular. Considerado o 35º maior treinador da história do futebol por revistas especializadas. Tele Santana entra com muito carinho no nosso panteão dos deuses da bola.